Bom, gente, vamos começar o dia, né? Então, bom dia a todo mundo. O check-in de hoje vai ser mais para saber como é que vocês estão hoje. Hoje é o último dia, então muita coisa aconteceu e muita coisa tá para acontecer também hoje. Então, a gente vai fazer naquele mesmo esquema que a gente fez no primeiro dia de check-in, que foi na sexta, onde vocês vão compartilhar com a gente como é que vocês estão. E aí eu vou mandar lá no grupo e aqui no chat um link para vocês votarem, tá certo? E aí a gente vê como é que... Podem entrar aí nesse link e compartilhar como é que vocês estão hoje. O primeiro doguinho, eu gosto muito de cachorro, então eu botei os doguinhos. O primeiro doguinho é aquele que tá cansado, a jornada foi muito intensa, ficou até tarde fazendo coisa e aí já tá acordado para começar o dia. O segundo é aquele que tá super animado pro dia de hoje, porque hoje é a entrega final. E o terceiro é aquele que tá ansioso, que tá nervoso, que tá assustado, mas que com certeza no final vai dar tudo certo. Então vamos voltando lá, 2 minutinhos só pra gente terminar de voltar. Um minutinho. Para quem não conseguiu votar, votar. Aí na tela então tá aparecendo, né? Então tem 13 pessoas das que votaram no Bora Bora, aquela pessoa que tá super animada pro dia de hoje, e isso é muito legal, porque a maioria de vocês está assim, então isso significa que o dia vai ser super proveitoso, super produtivo, apesar do cansaço e apesar da jornada ter sido intensa, né, vai valer a pena, vocês estão super animados, então vocês vão fazer isso dar certo. Poucas pessoas aí estão no bom dia já, tá cedinho, mas é bom saber que vocês estão animados. E podem ficar tranquilos também, as duas pessoas que votaram, né, no Já é Hoje, sério, porque a gente vai dar todo o suporte para vocês e vocês construíram tudo isso, então podem ficar tranquilos também, não tem por que ficar nervoso, ansioso, porque já deu certo. Então o check-in de hoje foi isso, assim, foi realmente a gente saber como a gente tá, pra gente chegar lá no final do dia, às 15 horas, quando começam as apresentações, e a gente conseguir entregar aquilo que a gente construiu. Então, hoje pela manhã, né, a gente vai ter aí a facilitação com o Matheus Pena e logo em seguida a gente vai ter um momento mão na massa e de tarde a gente volta para começar as apresentações. Bom, o nome pitch aí tá errado, né? Talvez ele mate a gente por isso, mas a técnica do pitch, quem vai dar é Matheus Pena. Matheus é organizador do Startup Weekend em Feira de Santana, né? A maior comunidade de startups do mundo. É engenheiro de software e bacharel em sistemas de informação. Ele é growth hacker, gerente de afiliados com produtos no top 10 da Hotmart, analista de dados do marketing,
Foi desenvolvedor do aplicativo da Eduz, segundo maior marketplace de infoprodutos e afiliados do Brasil. É facilitador e mentor da maior comunidade de líderes do Brasil, presidida por Jorge Paulo Lema, a Fundação Estudar, onde tem ministrado cursos de liderança no modelo da Fundação Estudar. Então, Matheus, pode vir que esse momento é seu. Que legal. Bom dia, pessoal. Eu vou repetir a pergunta. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Sim. Show. A maioria das vezes eu vou estar olhando para cá, que vocês podem perceber que eu não estou olhando diretamente para vocês, mas é porque eu uso outro monitor aqui. Aí fica mais fácil olhar para cá. Então, me perdoem, porque eu não estou olhando no olho de vocês. Mas, no pitch de vocês, vocês não vão fazer isso. Beleza? Primeiramente, eu quero dizer que é mais produtivo se a gente ter uma conversa aqui, tá? Eu não quero chegar aqui e cuspir um monte de conteúdo para vocês, sem saber em que momento vocês estão, como que está o projeto de vocês, quem são vocês, principalmente, porque todo avaliador de pitch, independente do local, independente do objetivo do pitch, ele vai avaliar também a pessoa e não só o projeto, certo? Então, preparei aqui umas informações legais para a gente de pitch, até de experiências pessoais também, mas eu preciso ter essa conversa com vocês, beleza? Então, é muito legal se vocês estiverem nessa dinâmica, né? Eu vou falar, vocês responderem. Então, para começar, eu vou pedir, né, que... Tem quantas pessoas aqui na sala? 21. Certo. Para não demorar muito assim, eu vou pedir que cada um fale o nome, primeiramente. Eu estou vendo o nome de todos aqui, mas se apresenta para mim e diz qual projeto de vocês. Se for a primeira pessoa que está falando daquele projeto, explica o projeto bem rapidinho, em 2, 3 minutos, certo? E se for... Aí passou, se a outra pessoa estiver naquele mesmo projeto que já foi explicado, só fala o nome para poder identificar as equipes. Beleza? Pode ser? Pode. Pode? Aqui para mim tem uma ordem, que não necessariamente é a ordem de vocês, que o Zoom coloca, né? Então eu vou seguir aqui para mim, na minha ordem, vou falando os nomes, tá? Vamos lá. Aqui para mim, primeira pessoa é... Calma aí. Aqui as primeiras pessoas são todas da Mobiliza. Gestão à Mesa é o nome de um projeto? Então, sim. Milena, você ela tá sem microfone. Ela tá sem microfone. Entendi. Mas tem mais pessoas da Gestão à Mesa. Quem é do Gestão à Mesa também pode explicar o projeto? Tá dando para citar direito? Dá sim, show de bola. O projeto da gente, basicamente, é de uma lanchonete que vende tudo em geral, de almoço, a doces, a bolos. E o problema que a gente conseguiu identificar foi o problema que ela quer potencializar as vendas dela, e ela tem dificuldade em lidar com o marketing digital em si, por ter se inserido agora, nessa época de pandemia. Legal, antes ela não fazia delivery. Show de bola para vocês, né? Antes ela não fazia delivery e ela se inseriu nesse meio há cerca de 2 meses, e ela também tem alguns problemas de organização financeira. Tá, show. É isso. E meu nome é Cleiton. Prazer, Cleiton. Prazer, Milena, também. Eliton, desculpa. Tem um protocolo, né? O nome do projeto. Isso, bom dia. Um pouquinho. Olha, nós ficamos com uma empresa de autoescola sediada no município de Serrinha, que está passando por algumas dificuldades no momento, devido à pandemia. O Detran está fechado e não está podendo estar matriculando novos alunos. Está também com problema financeiro. Ou seja, estamos tentando achar soluções viáveis e com ação rápida, de curto e médio prazo, para estar aplicando nessa empresa. Show. Qual o próximo? Caliane. Bom dia. Bom dia.
Caliane, e a gente ficou com o Lampião, cuscuzeria. A maior Ah, que dificuldade, legal. a maior dificuldade deles é o que acontece. A receita caiu muito em decorrência de que lá o carro-chefe é o cuscuz. E, segundo o... Inclusive, ó, o segredo para ter um bom pitch é comer cuscuz. então eu teria um ótimo. Aí, ele disse que as pessoas ligam, procuram mais pizza, hambúrguer, essas coisas. Não procura tanto cuscuz. Uhum. E as pessoas iam mais lá por causa do ambiente. Era o conceito do restaurante que levava as pessoas a fazer as pessoas irem lá. E aí Entendi. a gente está pensando como levar o conceito até a casa das pessoas com o que a gente tem. Porque ele não tem um capital de giro, não tá com verba, entendeu? Entendi. Show de bola. É... Elidiane, eu não sei se eu falei certo seu nome, mas do Show Perrengue. Oi, bom dia. Show Essa Perrengue. câmera, viu, gente? Eu vou Tudo ficar bem. só no áudio mesmo. Então, Matheus, a minha equipe ficou com a autoescola também. Uhum. Os principais problemas que identificamos, em resumo, foi a questão de priorizar custos, como obter receita mesmo diante das restrições impostas pelo governo, né, já que as atividades estão suspensas, e como desenvolver melhor o marketing na empresa. Show. Então, nós fizemos, né, pesquisa do ramo a nível nacional, estadual, local, para poder ver os impactos do que pode, né, entrar aqui nela e como ela pode se espelhar. Elencamos os principais problemas, já fizemos a análise SWOT, já elencamos as soluções, e agora é só passar para o template final. Show. Leonardo é do Gestão à Mesa, né, que já foi explicado, mas fala seu nome aí, Leonardo. Como é que está sendo o projeto para você? Bom dia, meu nome é Leonardo. Cara, está sendo bem interessante, né? Como o Pedro já explicou aí. É um negócio que já tem um tempo de mercado, né? 12 anos. Mas até então, a dona, que no caso era a mãe, da Larissa Matos, né? Que é a cliente que nos contactou, Certo. ela tinha 2 estabelecimentos físicos, né? Em 2 galerias. Então, ela não trabalhava a questão do marketing digital, até porque ela não tinha Instagram, né? Então, as vendas eram mais físicas. E agora foi que, por conta da pandemia, que Larissa começou a trabalhar a questão do delivery, criou o Instagram e aí está buscando esse serviço aí do marketing digital para alavancar, né? Beleza. Show de bola. Gabriela do Otimiza. E Otimiza é enfático, né? Tem um ponto de exclamação. E você sem vídeo. Nossa empresa é o Instituto de Beleza, ela dá cursos, e ela estava com dificuldade de se adaptar nessa questão da pandemia, por conta das clientes não aceitar bem o curso online, por conta da prática, achava que não tinha confiabilidade em relação a isso. Ela falou que também que tinha dificuldade em atrair esses clientes por conta da pandemia, que agora melhorou um pouquinho mais durante esses meses, mas logo no início estava muito difícil. Aí ela falou, a questão também do marketing dela, ela falou que estava com dificuldade em relação a essa parte. Show de bola. Danilo, do Protocolo. Bom dia. Fala também como é que está sendo para você. Está sendo desafiador, algo inovador agora, nesse momento. E estamos em busca de uma solução para uma autoescola que está parada no momento e que precisa de uma ação a curto prazo, de imediato, para poder manter a saúde financeira dela estável. Show de bola. O Wendel, da Mindset. Bom dia. Eu estou com um projeto, né, da cuscuzeria com os meninos aí. A gente está se empenhando, se esforçando ao máximo para poder entregar um bom projeto para que eles possam tocar e conseguir recuperar essa situação que estão vivendo no momento. O prazer, Wendel. Prazer ter meu. Isabela, da Holística.
Olá, bom dia. Eu fiquei com a Lari Fashion, que é uma loja de roupa feminina. E o maior problema que a gente conseguiu ver, um dos maiores, né, na verdade, é que a loja, eles não tinham investimento nas redes sociais. Era mais a propaganda boca a boca. Então, as próprias clientes faziam a propaganda. Elas têm uma fidelização de algumas clientes e as compras giravam em torno dela e das pessoas que elas falavam e iam, e de algumas pessoas que passavam pela galeria, que é onde a loja fica. E não havia esse investimento nas redes sociais e acabou que começou esse investimento maior com a pandemia. E quem ficou a par de fazer esse investimento na rede social é Larissa, que é filha de uma das donas, que por ser mais nova, acabaram empurrando para ela essa questão de mexer nas mídias sociais, sendo que ela disse que nem se identifica com isso. E aí ela questiona muito isso de que ela não vê o retorno do que ela faz no Instagram, no caso. Ela não vê retorno nenhum. E acabou que, assim, a cara do Instagram não é a cara da loja. Porque quem faz as fotos é a Larissa, que é mais nova. Sendo que a maior parte das clientes da loja são mulheres mais velhas, que são da idade da mãe dela. Nossa, e aí acaba que não está conciliando isso. Show de bola. Que massa vocês terem identificado isso, velho. Massa mesmo. Isso é muito importante. Ludmila, se apresenta um pouquinho para mim, Ludmila, e fala como que tá sendo para você. Bom dia. Todo mundo tá me ouvindo? Tô conseguindo. Pronto. Meu nome é Ludmila. Tá sendo muito desafiador, né, esse momento. A gente tá aí com a autoescola, junto com a Lidiane e os meninos, e pensar nesse momento de crise, em como criar uma receita e tirar também os donos dessas empresas de pensarem fora da caixa, sabe? Eu acho que o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com a maioria também, eles sabem mais ou menos para onde ir, sabem que o momento está difícil, porém sair da sua zona de conforto para fazer um novo nesse momento de crise. Eu acho que o grande desafio está sendo esse. Show de bola. Bruno, fala um pouquinho também sobre você, como é que está sendo para você, né, já que seu projeto já foi explicado. Bom dia, meu nome é Bruno. A gente ficou com o Instituto Nakayama, que é um instituto de unhas, e assim, para a gente o maior desafio tem sido o seguinte: montar um e-commerce, montar um serviço online, não se monta do dia para a noite, é uma construção. E ela tem sentido essa dificuldade porque, principalmente, a aceitação das pessoas, a resistência das pessoas em fazer isso tudo online. Mas, pelo que a gente percebeu num questionário que a gente aplicou ontem com um grupo, e foi respondido muito rápido, inclusive, esse questionário, então ela tem uma pulverização muito grande, tem uma facilidade muito grande de acesso, foi que as pessoas estão, sim, dispostas, entendeu? A participarem, a fazerem o curso online e o presencial também. Então, ela tem uma grande oportunidade, mas isso precisa ser trabalhado. Tem a vontade do cliente, tem a vontade dela também, né? Que é o importante. Sim. Show de bola. Rodrigo, da Mindset também. Rodrigo, acho que ele tá sem microfone. Tá sem microfone? Tudo bem. Flávio Erickson. Opa, e aí, Matheus, tudo bem? Tudo bem, cara, e aí? Bom, no caso, também estou na equipe Otimiza, né? E todos os pontos, né, que Bruno acabou de salientar é justamente o que a gente está buscando corrigir para a cliente, né? Na verdade, traçar um plano de ação para que ela corrija esses pontos, né? Claro que vai sempre depender da questão do empreendedor. E muitas das vezes é justamente o obstáculo, né, que quem está fazendo uma consultoria vai sempre observar. Principalmente nessa área de marketing, é a resistência do cliente ele buscar mais e fazer, né, por ele mesmo, já que ele não tem a condição de contratar uma agência, né? Show de bola.
Stephanie. Olá, bom dia. Bom dia. Tá sendo uma troca muito boa nesse momento, né? A gente está se sentindo mais úteis com o movimento Mobiliza e a ideia de reinventar, que é algo que a gente sente para o empreendedor e sente também para a gente, que é um momento realmente de se reinventar, de descobrir coisas novas e tornar esse momento uma oportunidade. Então está sendo um aprendizado muito bom, os meninos já resumiram aí o que a gente está fazendo e está sendo muito Sim. bacana. Legal, legal. Aí tem, por último aqui, Wilker. Ou é o Wilker? Me corrige aí, cara. Tá com o microfone? Alô? Acho Tá. que caiu. O Wilker tá com problema na conexão, gente. Tranquilo. Beleza. Deu para entender assim qual projeto que cada um está trabalhando, né? O qual e o que é que cada projeto precisa, né? Basicamente, isso a pandemia ela forçou uma coisa que já estava acontecendo, né? Que é a transformação digital. O mundo já estava caminhando para isso. A pandemia simplesmente forçou com que isso acontecesse muito mais rápido, né? Então, é questão de educação mesmo para a galera. Mas vamos lá bater um papo sobre pitch. Deixa eu ver se eu consigo... Tem uma forma de compartilhar minha tela junto com a minha imagem. Junto com a câmera? Quando você compartilha, continua aparecendo a imagem. Ah, fantástico. É que eu sou noob no Zoom, calma aí. Vamos lá. Então... Apresentação. Show. Só um momento. Não durma. Eu vou ter que sair e voltar aqui do Zoom, porque o Mac é muito chato com isso. Então, esperem aí, rapidinho, só para eu conseguir compartilhar minha tela. Tá, vamos lá, eu acho que eu consegui. Show, me confirma se vocês conseguem ver aí o meu slide super bonito. Consegue ver. Sim. Show. Vamos lá. Esse tempo ele está proposto para a gente bater um papo sobre pitch, né? Mas eu vou ambientar vocês, mas eu quero que sempre quando vocês tiverem uma dúvida, pode parar, pergunta, né, que a gente responde ali na hora. E eu quero que esse tempo seja mais um bate-bola, né, uma troca de conhecimento e uma conversa, né? Assim a gente consegue ser mais produtivo. E eu vou tentar com vocês, se der tempo, da gente fazer a experiência de construir um pitch na prática aqui, beleza? Se a gente puder. Então, um pitch, ele é muito simples explicar o que é um pitch, certo? Ele é uma técnica bem legal para apresentar
algo quando você quer convencer alguém, certo? O objetivo do pitch é sempre convencer alguém, né? Ele é uma apresentação rápida com o objetivo de convencer alguém. Ele pode ser uma apresentação verbal, mas ele também pode ser uma apresentação verbal acompanhada de slides ou outro recurso que você precisar para convencimento. Geralmente, o pitch ele leva de 3 a 10 minutos, né? E ele busca gerar interesse e curiosidade em quem estiver assistindo, certo? Isso aqui é importante dizer, porque o pitch, ele não tem, isso aqui vocês têm que ter em mente, ele não tem o intuito de explicar todo o projeto para quem estiver ouvindo. O intuito do pitch é convencer que seu projeto é bom e fazer com que ele continue o contato com vocês para implementar o projeto, tá? E por isso que, às vezes, quando a gente faz o pitch pela primeira vez, a gente tenta colocar um mundo de informações, não cabe no tempo do pitch, a gente fica meio desesperado, e isso tudo porque a gente não tem isso em mente, né? Vocês têm que ter isso muito claro para vocês. O pitch ele não tem intuito de explicar o projeto como um todo, certo? Ele tem que levar as informações-chave para convencer quem está assistindo. Isso é muito importante também. E sempre vocês têm que analisar quem vai estar assistindo o pitch, certo? Por quê? Geralmente, esse pitch ele é feito por empreendedores em busca de investimento. Isso é muito usado por empreendedores, rodada de investimento, quando a aceleradora vai triar as startups que vão ser aceleradas, né? Então, elas solicitam um pitch da startup. Mas isso aqui também é importante de saber que essa técnica do pitch não é só para empreendedores, não é só para apresentar um projeto para receber investimento. Vocês podem usar o pitch para qualquer coisa na vida de vocês, certo? Sempre quando vocês quiserem convencer alguém. Então, uma dica também muito legal é que, depois daqui, que vocês aprenderem como construir um pitch, já façam o seu pitch pessoal. Porque também é interessante para vocês, por exemplo, entrarem em uma empresa que vocês querem entrar. É interessante para que vocês consigam se vender e se vender de forma rápida e objetiva. A história mais famosa de como nasceu o pitch, né, é o elevator pitch, que é o que todo mundo conhece, né, que mais se conta. Mas o pitch ele já existe há bastante tempo, ele foi desenvolvido de forma natural. Só deram um nome para isso que já acontecia, tá? Para quem não conhece a história do elevator pitch, é a seguinte, né? Imagine que você vai subir de elevador para determinado andar e quando entra no elevador você encontra aquele cara, aquele empreendedor, aquele investidor, aquele dono de empresa que vai fazer teu projeto voar, certo? Se ele investir no teu projeto, estiver com você. Só que você só tem o tempo que vai do térreo até o andar dele para poder explicar o teu projeto. E aí, lógico, se você for explicar tudo, não vai dar tempo. E, geralmente, empreendedores, eles têm muito pouco tempo, né? Além de ter muito pouco tempo, o dono da empresa, ele acostumou a cabeça dele com coisas rápidas, né? Em fazer o negócio logo, em implementar. E aí, se vocês param 1, 2 horas para poder explicar todo o projeto para ele, isso no primeiro contato, certo? E aí, aquilo ali é complicado para ele, principalmente num evento como esse, né? Que precisam ser ouvidos muitos projetos. É muito complicado, como esse, como Startup Weekend, né? Que também tem esse teor da gente apresentar o projeto para a pessoa. E geralmente no Startup Weekend é pior ainda, porque os jurados ficam lá assistindo e assistem às vezes 20, 15, 20, 25 pitches, né? Então não dá para ouvir todo o projeto de todo mundo. Então, para o empreendedor, é melhor que você convença ele em 5, 6, 7, 10 minutos, 3 minutos, e aí depois, ele com aquelas informações que você deu, ele decide se vai implementar e levar o projeto para frente ou não. Mas o pitch ele sempre tem que ter esse intuito, de convencer o empreendedor. Então, vocês têm que, com essa ideia do elevator pitch, né, com pouco tempo que você tem, vocês têm que escolher as informações corretas que mais interessam para quem está ouvindo. No caso de vocês, são os donos das empresas que
vocês estão fazendo as soluções. Então, vocês têm que pensar em quem é que vai ouvir, certo? Qual o dono da empresa, qual o ramo dele, quais as métricas que mais interessam para ele. Isso aqui é muito importante, porque isso tudo tem que estar no pitch de vocês. Mas como que vocês vão construir esse pitch? O jeito mais interessante, mais envolvente de construir um pitch é vocês usarem o storytelling, certo? Não tem só storytelling, mas eu coloquei o storytelling porque é o mais utilizado e que eu gosto muito também de utilizar. Trazendo um pouquinho dos conceitos do storytelling e aplicando junto com o pitch, né? Tudo isso que eu estou falando é interessante que depois vocês também peguem essas dicas aqui, peguem storytelling, procure sobre elevator pitch e aí dá uma pesquisada melhor para poder entender, certo? O storytelling, ele é um conjunto de estratégias para que você conte uma história de forma envolvente e prendendo o leitor, tá? Então, o pitch de vocês tem esse mesmo intuito também, certo? No final ele vai convencer, mas o pitch de vocês tem que ter começo, meio e fim, né? E aqui é uma dica muito valiosa que eu vou dar para vocês. O pitch de vocês, o storytelling do pitch de vocês também tem que levar o empreendedor, a pessoa que tá ouvindo, por uma jornada que tem que ser emocional, beleza? E toda compra, ela é feita com a parte emocional do cérebro. Toda compra, ela é feita com a parte emocional do cérebro. Isso aqui vocês têm que ter em mente. Sempre quando eu for convencer alguém, nossa mente, ela é convencida com a parte emocional e depois ela justifica a decisão que a gente fez com a parte racional, beleza? E o pitch de vocês tem que ter esse teor. Quando eu falo, principalmente em pitches, né? Quando eu falo que tem que ter esse teor, não quer dizer que vocês vão trazer uma historinha, assim, um drama dentro do pitch de vocês. Não é isso. Mas para o empreendedor, outras coisas, né? Saltam aos olhos dele, outras coisas despertam a emoção necessária para que ele compre o projeto de vocês, tá? Quais emoções são essas? Em toda compra, existe, na nossa mente, existe o trabalho, né? A ação do medo e da ambição. E eu quero destacar aqui que a ambição não é aquela parte ruim que geralmente a gente liga à ambição, né? A ambição é bom, né? Você quer chegar até determinado objetivo, você quer ter aquilo. A ambição basicamente é a vontade de ter, de conseguir alguma coisa. É isso que eu estou falando aqui. E esses são os únicos dois sentimentos que nos fazem comprar, por medo ou por ambição. Pensando numa compra normal, uma compra, sei lá, de uma roupa, simplesmente. Por que é que você compra uma roupa? Porque você precisa. Se você precisa, você está com medo de passar a dificuldade, você está prevendo algo que vai vir, certo? E aí o medo de passar aquela situação que é de você não precisar e não ter, por isso, para sanar esse medo, você vai lá e compra. Ou porque você gostou muito de uma roupa e você tem a ambição de tê-la, de se vestir bem, de estar daquela forma, né? Por que a gente compra, sei lá, uma geladeira? Da mesma forma, né? A gente vai lá, a gente tem o medo de ficar sem geladeira, ou, no final, né, a gente quer ter uma geladeira nova, a gente quer ter a sensação e ter a experiência de ter uma geladeira nova. Mas por que um empreendedor compra um projeto? Por que o empreendedor compra a ponto de querer implementar aquele projeto que vocês estão fazendo? O que é que vai despertar o medo ou a ambição neles? Nesse momento, a gente está em uma situação especial, que é de pandemia, então o medo ele já está ativado, certo? Ele tem que buscar alguma coisa para não morrer, essa é a verdade, para o seu negócio não para sobreviver a isso, né? Mas esses dois sentimentos, eles podem ser atacados somente um ou somente outro no pitch, certo? Como a gente está numa situação especial, provavelmente o medo já está ativado na cabeça deles. Como eu falei, no pitch de vocês podem contar uma história, mas sempre tem que apresentar dados. Por quê? O que é que vai ativar o medo e a ambição na cabeça de um dono de empresa? É justamente os números de vocês. Não se vocês contarem simplesmente uma história para poder explicar,
o projeto de vocês, a história da persona do projeto da Otimiza, a história da persona da cuscuzeria. Isso, por mais que toque o emocional deles, vai estar tocando no sentimento errado. Não é um sentimento que vai levar eles a comprar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas na sua história, no seu pitch, ele tem que ter os dados. Tem que ter dados que digam para aquele empreendedor que se ele implementar aquilo ali, ele vai conseguir sobreviver. Ou, mais que isso, se ele implementar aquilo ali, ele vai ter lucro. Certo? É isso que vai ativar a ambição na mente deles. Ou, né, em outros casos, não vou falar aqui desse caso de pandemia que a gente está hoje, mas em outros casos vocês podem estar também atacando o medo e mostrar que se ele não fizer aquele projeto que você está implementando, ele vai perder dinheiro. Esse também é um caminho de convencer o empreendedor com o seu pitch, beleza? Uma dica interessante também. Quando forem usar dados, não utilizem muitos dados em número literal, né? Não fale, beleza, a cuscuzeria tem X, sei lá, por semana vai 1.000 clientes lá na cuscuzeria, iam 1.000 clientes na cuscuzeria, né? Desses 1.000 clientes, 795 continuam como clientes dele, 333 continuam como os clientes dele, né? Geralmente, prefira usar um número literal e depois use porcentagens, certo? Por exemplo, se você for explicar do tamanho do mercado que a cuscuzeria tem aqui em feira, se vocês forem explicar do tamanho do prejuízo que a cuscuzeria teve, algo assim, prefira usar porcentagens. Por quê? Na nossa mente, a porcentagem, ela passa uma ideia mais completa da situação total. Se eu digo sei lá, 200 milhões de brasileiros, 100 milhões estão desempregados, certo? Para a pessoa que é mais lógica, né, que tem uma facilidade maior com matemática, ela vai olhar e falar, beleza, de 200, 100 milhões, metade estão desempregados. Isso é uma situação muito crítica. Mas se vocês dizem, de 200 milhões de brasileiros, 50% estão desempregados, você está falando, caraca, tipo, não tem como entender errado isso, sabe? A pessoa vai receber e vai falar, nossa, 50%, metade dos brasileiros estão desempregados. A situação é muito mais crítica. Então, é uma dica legal. Fora que se você falar muitos números, né, literais, assim, muitos números de forma normal, convencional, sem porcentagem, isso cansa, beleza? Isso cansa, se você usar muitos dados, assim, vai cansar mesmo o empreendedor, é ruim, ele tem que ficar fazendo muita conta para poder entender o que você está falando. Os dados que chegam para ele já tem que estar mastigados. Então, provavelmente isso aqui são algumas perguntas que vocês já responderam durante o Mobiliza, né? Mas o pitch de vocês tem que responder essas perguntas, certo? Qual o problema que o meu projeto resolve? Isso tem que estar muito claro para vocês, muito claro na hora de apresentar, e o empreendedor ele tem que enxergar isso. Por que que o meu projeto é lucrativo? Vocês têm que responder essa pergunta no pitch de vocês também. E qual o custo para a implementação do meu projeto? Vocês também têm que ter muito claro isso em mente, tem que passar isso no pitch de vocês. E quais recursos são necessários para o projeto de vocês. Uma outra coisa que vocês também têm que responder é quem são vocês, beleza? Por incrível que pareça, né, em todo pitch, em toda a apresentação de negócio, os avaliadores não estão vendo somente o projeto que vocês estão dando. Eles também estão avaliando vocês. Né? Se eles confiam em você, eu não sei como que vai acontecer, se vocês que vão implementar junto com a empresa, ou simplesmente vão passar o projeto para a empresa implementar, mas eles inconscientemente, ou em apresentações de investimento, por exemplo, em apresentações de startup, isso é consciente, os avaliadores estão lendo quem são vocês, quem é você que está apresentando o pitch.
certo? Então, isso aqui é muito importante. Quando estiver apresentando o pitch, assuma uma postura de confiança, né? Mostre que vocês conseguem implementar, porque aquilo vai se tornar muito mais palpável para o empreendedor assistir alguém que tem confiança, tá? Por quê? Ele vai estar lendo muito mais a tua comunicação não verbal do que a tua comunicação verbal, certo? Claro, a comunicação verbal é a porta de início, né? Se vocês, porta de entrada, se vocês não darem números que não convençam eles não vão querer implementar o projeto de vocês, certo? Se eles não sentirem que é palpável, né, que dá para implementar, eles não vão querer. Mas também, se eles sentirem que vocês não têm confiança do que estão falando, eles também não vão querer, certo? Então, não só o projeto é avaliado, mas também quem propõe o projeto é avaliado. Eu tentei deixar essas setas aqui bem certinhas, mas não dá para deixar essas setas certas no PowerPoint. Eu propus uma trilha de construção de pitch para vocês. Então, quem quiser tirar print, quem quiser copiar, pode copiar aí. Essa trilha, vocês podem seguir esse fluxo na hora de construir o pitch de vocês, beleza? Isso não quer dizer, só lembrando assim, né, da minha experiência como estudante. Hoje eu me formei, mas como estudante, a primeira vez que eu fui apresentar um pitch, eu fiz o modelo seminário, né? Eu fui apresentar como se eu estivesse na faculdade. Por exemplo, na hora de construir o pitch, ia lá e falar ambientação do problema. O problema é tal coisa. Tamanho do mercado. No Brasil, a gente tem X% da população que é interessado nesse tipo de produto. Solução do projeto. Aí, minha solução é fazer isso. Não é assim que vocês vão apresentar, beleza? Assim vocês apresentam na faculdade de vocês, assim vocês apresentam nos trabalhos de faculdade, se assim for, né? Tem trabalho também que você nem pode apresentar exatamente assim. Essas informações têm que estar pervasivas no pitch de vocês. Vocês têm que falar dessas informações sem dizer que estão falando daquela informação. Vocês estão ambientando o problema? Beleza, uma forma simples. Como que eu ambientaria o problema para a cuscuzeria, por exemplo, né? Ou para a empresa de cursos de beleza, né? Falar, beleza, tenho aqui Maria que costuma ter... Tenho aqui Maria que costuma fazer o curso de beleza na empresa tal, só que Maria já tem 70 anos, e aí ela não tem tanta afinidade com a internet assim. Agora que está com a pandemia, ela não consegue ir presencialmente para tomar o curso. E não só existe Maria aqui no Brasil. Estou fazendo uma forma bem esdrúxula, tipo, na hora aqui para vocês, tá? Não só existe Maria no Brasil, existem, sei lá, 100 milhões de outras Marias no Brasil que também não conseguem ir presencialmente, não tem tanta afinidade com a internet. E por isso, a empresa X teve uma queda de X% no seu faturamento. Eu falei qual o problema que aconteceu para aquela empresa, qual o problema que eu vou resolver, sem dizer necessariamente, sem apresentar o que eu vou falar antes de falar. Por exemplo, sem dizer aqui, ambientação do problema. Beleza. Existem X% de pessoas com X anos que não conseguem e não querem tomar o curso online. Não é assim. Vocês têm que falar de forma mais envolvente, uma forma mais interessante, e para isso vocês vão utilizar justamente o storytelling, né? Não pode ser, lembrando, não pode ser do jeito que vocês apresentam na faculdade, no modelo seminário. Tem que ser num jeito mais interessante. Mas esse é um modelo que eu utilizo, né, para fazer os pitches. E muito utilizado também, vocês vão perceber em alguns exemplos que eu vou dar aqui. Certo? Sempre vocês podem começar com a ambientação do problema, tamanho do mercado, solução do projeto, depois a projeção de receita e retorno do investimento, a fonte, na verdade, o modelo de negócio, depois as fontes de lucro, depois a projeção de receita. E por fim aqui eu não coloquei, mas vocês também apresentam a equipe que pensou nesse projeto. Qual time
que vocês teriam para pensar nesse projeto, certo? Como eu falei, eles vão avaliar também vocês e não só o projeto que vocês estão querendo dar. A questão é, dá para falar sobre tudo isso em 5 minutos? Se vocês forem explicar todo o projeto, não dá para falar nem em 10 minutos, né? Mas o objetivo do pitch, e é o que eu vou repetir, não é explicar o projeto como um todo. O objetivo do pitch é conseguir o interesse do empreendedor para que ele seja convencido de implementar aquele projeto depois com vocês. Aí, num segundo momento, ele ficou interessado, foi atrás, quer implementar o projeto, e aí sim vocês explicam tudo certinho, como que implementa, o que é que ele precisa, e todas as nuances que aquele projeto precisa para ser implementado. Eu trouxe alguns exemplos de bons pitches para vocês. Eu não sei como é que eu vou fazer. Acho que eu vou colocar o link dos pitches aqui. E aí vocês podem assistir depois. Eu não sei se tem como assistir aqui junto, porque a gente já assistiria e faria um debriefing do pitch. Eu acho que, Matheus, eu acho que tem como tu exibir aí, liga o som. Eu acho que tem como. Show de bola. Vamos testar aqui. Testa aí para ver. Tá. Vocês estão ouvindo? Que ajuda as construtoras a alocar e Estão gerenciar ouvindo? equipamentos para construção. Sim. De uma forma muito mais simples, segura e econômica. Estão ouvindo, né? Show. Sim. Então vamos lá. Eu não vou explicar aqui qual a empresa que ele está falando, sobre o que ele está falando, porque o pitch ele tem também essa premissa, né? Você tem que ambientar sobre o teu projeto com o pitch. Então vocês vão entender basicamente o que é que ele está falando com o pitch e também se eu explicar, estraga a experiência. Bom dia a todos. Meu nome é Lincoln e eu sou o CEO do Vai e Volta. O Vai e Volta é um marketplace que ajuda as construtoras a alocar e gerenciar equipamentos para construção civil de uma forma muito mais simples, segura e econômica. O nosso sistema foi desenvolvido em parceria com grandes construtoras, como a Tecnisa, a Pilaster e a Alufer, porque todas elas perceberam que o processo de locação de equipamentos poderia e deveria ser melhor. Antes do Vai e Volta, o processo de locação era assim. As construtoras gastavam muito tempo durante o processo de orçamento de equipamentos. E mesmo depois de locados, gerenciar esses equipamentos não era uma tarefa nada fácil, uma vez que uma construtora possui diversas obras, e esses equipamentos variam de uma obra para outra. Elas acabavam, assim, perdendo o controle sobre esses equipamentos. E outra coisa que é muito difícil no Brasil é encontrar fornecedores de confiança. Eu queria destacar aqui que esse problema não acontece hoje só com uma ou duas construtoras no Brasil. Hoje, nós temos 195 mil construtoras e 60% delas locam equipamentos, movimentando um mercado de 3,5 bilhões por ano. Do outro lado, nós temos mais de 5 mil locadores e o mercado de locação de equipamentos cresce em uma taxa estável de 10% ao ano. Então, para esse enorme problema, que atinge milhares de construtoras e faz com que elas percam muito tempo e dinheiro, nós lançamos a solução. Um marketplace, uma plataforma única, que integra construtoras com locadores de equipamento, de uma maneira nunca antes vista. O nosso sistema já está no ar. Ele é muito fácil de ser utilizado, não precisa de nenhum treinamento para as construtoras. Essa é a forma com que as construtoras podem cotar centenas de produtos de uma única vez. Elas receberão, então, diversos orçamentos de diversos fornecedores diferentes. E aí elas vão poder escolher qual o melhor negócio a fechar, não baseado apenas no preço, mas no serviço que aquela locadora oferece e na reputação que ela possui dentro do Vai e Volta. Nós estamos também desenvolvendo um calendário de obras. As construtoras vão ter o controle exato de qual equipamento está em qual obra. E caso seja necessário o remanejamento de um equipamento, elas podem fazer isso com apenas alguns cliques. Do lado do locador, nós temos um controle de estoque muito simples. Eles podem fazer também análises financeiras e análise do seu inventário. Assim, eles podem lançar promoções relâmpago para que nenhum produto fique parado em estoque. E equipamento parado é dinheiro perdido.
Tudo isso sem ter que pagar nenhuma mensalidade fixa por mês. Nosso modelo de negócio é muito simples. Nós cobramos uma taxa em cima de cada transação. É uma taxa variável, uma vez que nosso ticket é muito variável. Ele vai desde R$ 9,00 ao dia para um pequeno equipamento elétrico até R$ 4.000 por dia para um gerador de grande porte. O tempo de locação também é muito variável. Ele vai desde 1 a 2 dias para pequenas reformas na sua casa, até 6 meses a 2 anos para grandes construções, como um metrô ou um estádio da Copa. Atualmente, com apenas 1 mês em vendas, eu tenho orgulho de dizer que nós já temos 40 fornecedores que fornecem para a região de São Paulo. Nós temos uma média de 45 pedidos de orçamento por semana, com ticket médio por transação de R$ 530. Nós fizemos tudo isso em muito pouco tempo, porém com uma equipe muito produtiva. Hoje nossa equipe é composta por 3 pessoas. O Jonatas, nosso cara técnico, o Vitor, nosso cara criativo, e eu responsável pela parte de negócio e administração da empresa. Nós estudamos por 4 anos juntos na Unicamp e trabalhamos juntos por 2 anos no Banco Original. Então a nossa equipe tem uma tremenda sinergia, o que ajudou a gente a pegar um problema real de mercado que atinge milhares de construtoras e lançar o produto ideal. Agora, nós estamos em fase de crescimento. E é nesse momento que eu convido vocês, investidores, a se tornarem parte do nosso negócio. Através de um investimento de R$ 500.000, que vão ser divididos em tecnologia, marketing, tanto offline quanto digital, porque esse setor se encontra nesses 2 mundos, e vendas, porque nesse estágio que nós nos encontramos, nós precisamos de vendedores nas ruas, conversando com construtoras e conversando com locadores, evangelizando-os, quebrando um paradigma antigo de locação e introduzindo novo. Assim, nós iremos revolucionar o processo de locação em todo o Brasil. Impulsionaremos, assim, o crescimento do mercado da construção civil, já que esse é totalmente dependente da locação de equipamentos. E antes de terminar, eu gostaria de dizer mais uma coisa para vocês, investidores. Nessa empresa, todo o dinheiro que vai, volta. Beleza. Antes da gente passar para o próximo, tudo que vocês ouviram e que tem algumas informações de algumas outras informações que eu vou passar aqui nesse debrief, certo? E eu precisaria que vocês conversassem, que a gente trocasse esse momento, né? Não só de eu estar falando aqui, mas eu queria ouvir vocês sobre o que é que vocês acharam desse pitch, quais elementos vocês identificaram, do que é que ele falou e o que é que dá para vocês tirarem para poder construir o pitch de vocês. E aí, tem alguém que quer falar ou pode ser por livre e espontânea pressão? Brincadeira, gente. Hello? Matheus, Oi. você pode repetir, porque eu acho que travou um pouco. Ah, tudo bem. Nesse momento, eu quero que a gente converse um pouquinho sobre esse pitch para a gente fazer um debriefing do que vocês viram, certo? Do que é que a gente falou aqui com os slides e desse pitch que a gente acabou de ver. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu ainda tenho um outro pitch para a gente fazer um debriefing também. Mas vamos por partes, né? Um de cada vez. Quem gostaria... Alguém se habilitaria a falar um pouquinho sobre o que é que a gente viu nesse pitch, né? Que vocês identificaram? Quais as fases, né? Eu vou botar aqui no slide novamente. Opa. Pronto. Dessas fases aqui que eu coloquei, né? Quais dessas fases vocês identificaram? Ou querem assistir novamente? Me deem um feedback aí. Oi, Elidiane falando. Eu gostei bastante a forma como o rapaz do Vai e Volta se colocou, foi de uma maneira precisa, bem seguindo aquilo que você falou, né, de storytelling, criando uma história envolvente, e o próprio nome, né, da empresa já dava a ideia da solução que ele queria
né, passar. Sim. E a questão também sobre finalizar com uma frase de impacto no final, sempre mexendo, né, com a emoção, com o sentimento daquele investidor. Uma questão é a questão da projeção de receita, retorno de investimento e os custos que precisaria utilizar. Porque, assim, no nosso caso, por exemplo, da questão da autoescola, nós pegamos informações gerais, financeira e tal, mas não conseguimos informações tão detalhadas do financeiro a ponto de fazer uma projeção extremamente detalhada para poder dar esse retorno. Então, Sim. qual seria a sua dica nesse caso para a gente poder dar esse retorno, dar essa informação de uma maneira precisa, mas sem a necessidade de dados tão detalhados assim de projeção? Tá. Os dados que vocês não conseguiram foram os dados da empresa, não é? Espera. Os dados financeiros detalhados, assim, para poder fazer uma projeção da empresa mesmo. Isso. A gente tem informação, receita total, custo total, mas não tem todos os detalhezinhos, assim, até porque a dona da empresa não está na própria cidade, nem próxima da empresa, entendeu? Ela está viajando, está fora. E ela não tem esses acessos a todas as informações para poder passar para a gente. Então, ela passou a média, por exemplo, receita total, custo, e disso a gente pode calcular um lucro bruto, tudo mais, mas nada tão detalhado. Se vocês têm o custo total da empresa, já dá para poder apresentar alguma coisa, tá? Eu não sei qual a solução em detalhes assim de vocês, o que é que vocês propuseram para a empresa fazer para poder gerar lucro, mas nessa proposta vocês tiveram a oportunidade de pensar em tudo. Inclusive, quanto de dinheiro, né, que cada ação dessa proposta de vocês vai custar e vai gerar. A ideia é vocês fazerem uma projeção. Beleza, fazendo isso aqui, né, a gente vai ter um custo X, mas também vai ter um lucro de X em tanto tempo que vai pagar tanto o custo dessa nova implementação quanto o custo da empresa. Entendi. Ele tem que enxergar isso, né, com os dados que vocês têm agora. E nesse caso, o único dado assim, que seria super necessário é o que você já tem mesmo, que seria o custo total da empresa. Porque agora seria um novo pensamento, né? Seria, beleza, eu vou inserir uma nova fonte de renda, enfim. E essa nova fonte de renda, ela tem um custo e vai gerar um lucro. Você já tem todas essas informações dessa nova fonte de renda, certo? E aí a ideia é projetar isso, certo? Durante, sei lá, X meses, 1 ano, 2 anos, bota 1 ano, que eu acredito que é o tempo que a quarentena que a pandemia vai atrapalhar a gente, né? Mas a ideia é trazer os dados baseados nessa nova implementação de vocês e não na que já existe lá. Porque a que já existe lá, ela já sabe. Ela não sabe quanto que vai gerar de lucro e de receita com isso que vocês estão propondo. Entendi, obrigada. Matheus, tu tem mais 2 minutos. Aí tu dá Beleza. Eu vou colocar o link do outro pitch. O outro pitch é um pitch bem emocional, certo? Só que vocês vão perceber que, por mais que seja emocional, os investidores só investiram porque ela passou as informações que eles precisavam saber, né, de números mesmo, para que o projeto fosse implementado. Ô, Matheus. Oi. No caso, o slide que é apresentado, tem algum, como é que eu posso dizer, efeito também? Tem algum, por exemplo, muito número, pouco número, muito detalhe, pouco detalhe? Tem alguma estratégia também para aplicar no slide que é apresentado? Tem sim. Era isso também que eu queria falar, eu acho que não vai dar tempo, mas deixa eu passar essa informação legal. A ideia do slide com o pitch, no slide tem que conter somente as informações-chave e de forma enxuta, certo? O ideal seria que vocês nem olhassem para o slide para ler nada. O slide ele tem que auxiliar na fala de vocês. Se vocês estão falando que 50% dos brasileiros estão desempregados, no slide tem que estar lá o número que vocês estão falando, beleza?
sei lá, tem que ter o gráfico mostrando aquilo que vocês estão falando, né? Para poder basear o que vocês estão falando nos dados do slide. Mas não coloca muitas informações, né? Coloca uma informação assim que o jurado bata o olho e consiga fazer a ligação do que você está falando naquele momento com a imagem, certo? Mas precisa ter, sim, os números que interessam para eles, né? Quais os números que interessam para eles, o custo para implementar isso, qual a receita, como que vai se comportar ao longo do tempo essa nova implementação, né? Em quanto tempo eles vão ter o lucro, né? Isso eu precisaria parar um tempo assim com vocês, justamente para a gente poder pensar em quais informações são mais interessantes para cada negócio, que são diferentes. Eu não posso dizer aqui que são iguais as informações que a dona da autoescola vai precisar com as informações que a lanchonete vai precisar. Eu não posso nem dizer isso. A gente precisa realmente pensar no que é interessante para cada pessoa. Mas, a gente tem que estar bem enxuto e com as informações que ligam com o que vocês estão falando verbalmente. Matheus, se tu tiver um tempo disponível, quando a gente tiver as equipes trabalhando para elaborar a apresentação, tu dá uma passada para dar um feedback, para dar uma orientação. Acho que ajudaria bastante eles. Logo depois daqui, quando que vai ser? Isso, à tarde agora que eles vão fazer a mão na massa, a gente designa o tempo para tirar dúvida contigo e tudo mais. Beleza. Tarde não, Marcos. Agora pela manhã. manhã. Tarde. Manhã e tarde. Só de manhã. Beleza, pessoal. É isso, né? O tempo acabou. Tem muito mais coisas para falar sobre pitch, mas eu tentei trazer o mais prático que eu pude aqui para que vocês pudessem ter uma ideia melhor de construir o de vocês. E aí, show de bola. Quem quiser também depois falar sobre outras coisas, me sigam no Instagram, _Matheus Pena. É assim meu Instagram. @_Matheus Pena. Então, estou sempre disponível para qualquer dúvida, né? Seja de marketing digital, startup, pitch, empreendedorismo, que vocês quiserem falar. Vamos bater um papo legal lá. Obrigado pelo tempo também e por estar me ouvindo esse tempo todo. Beleza. Valeu, Matheus. Cara, Matheus, show. Foi excelente. Valeu, obrigadão. Eu vou chamar Daphne para dar uma continuidade agora. Show. Deixa. Bom dia, gente. Tudo bom? O Marcos acabou se passando, eu que vou dar continuidade. A gente vai começar agora o Mão na Massa. É o último momento de vocês com os orientadores antes das apresentações. Eu acredito que vocês já estejam com 85% direto, né? Muitos de vocês já devem estar com até mais porcentagem que isso. E vai ser o momento de vocês colocarem o ponto final mesmo e ver os pequenos detalhes que ainda faltam. A gente tem disponível aqui no Zoom editores Rafael, a professora Sidneide também já ela se colocou disponível para entrar aqui no Zoom. O professor Hélio, ele vai estar disponível no WhatsApp. E a professora Anitta, ela vai estar disponível às 11 horas. Então, a demanda que vocês forem tendo, porque hoje vai ser no mesmo panorama de ontem, vai ser mentoria por demanda. Precisou da orientação, vocês falam com a gente no WhatsApp ou por aqui pelo bate-papo, e a gente vai estar colocando esses professores nas salas de vocês, se eles estiverem disponíveis nesse momento, certo? Aí agora a Ellen vai estar encaminhando vocês para as salas, como foi ontem. Oi, gente, bom dia. Só antes de vocês irem para a sala, a gente tem uma informação importante. Só um minutinho, que eu vou tentar compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Tá. Isso. Primeiro ponto, né? Como é que vão acontecer as apresentações?
Façam um slide para o público acompanhar, para a gente entender sobre o que vocês estão falando, que é um pouquinho também do que o Matheus falou. Vocês vão ter 5 minutos para apresentar, né? O Matheus falou aí que o tempo do pitch é de 3 a 10, a gente escolheu 5 para ficar no meio termo, e apenas 1 ou 2 pessoas da equipe vai fazer a apresentação, tá bom? E a nossa lista da ordem das apresentações. Só um minutinho. Peraí. Aqui. A gente vai ter primeiro a equipe BWG, depois a Shopperring, depois a Mindset, Otimiza, Gestão à Mesa, Protocolo e, por último, a Holística. Tudo bem? Anotem aí rapidão para a gente ir para as salas. Pronto? Posso tirar? Pode. Pronto. Tá. Vou mandar vocês para a sala. Como a Angela falou, a gente tem disponível para vir aqui para o Zoom o professor Rafael, que já está online. A professora Anitta vai estar disponível a partir das 11 horas. E a professora Sidneide também está disponível. Se vocês quiserem contato com o professor Hélio, a gente vai disponibilizar o número do WhatsApp dele lá no grupo dos líderes, tá bom? Certo. Certo, valeu. Pronto, vocês estão indo para a sala em 3, 2, 1. Tá voltando todo mundo já, viu? Tá, quando voltar todo mundo, tu me fala. Eu não lembro quantas pessoas tinha antes. Mas... Acho que foi. Foi. E aí, gente, a gente vai terminar agora nosso turno da manhã. Sei que tem muita coisa ainda para fazer, para ajeitar, para 3 horas a gente chegar aqui e apresentar. Mas como é que foi o turno da manhã para vocês? Deu para entender um pouquinho como é que vai funcionar pela tarde? Alguém quer falar sobre esse momento, sobre os últimos ajustes que está fazendo, como é que está sendo? Está sendo bem legal. A gente conseguiu já esquematizar aqui as soluções. Eu fiquei com dúvida numa coisa, Dati, se puder tirar logo agora. Na parte aqui das soluções apresentadas, né? A gente vai ter que listar as soluções e deixar o porquê. Então vai ter que ser tudo bem sucinto. Aí no plano de ação mesmo que a gente vai... Ai, meu Deus, saiu aqui do doc. Na parte do plano de ação mesmo que a gente vai botar as ações tomadas em si de maior descrição. No tópico de soluções apresentadas, você vai botar a área, o problema e meio que os tópicos de cada solução. E é isso? Você fala na apresentação ou você fala no documento? Não, no documento. Isso, são 2 partes lá, né? Isso. Sim, uma parte você vai detalhar, a outra você vai explicar. Assim, geral. Valeu. Eu tenho uma dúvida também. Quando a gente estiver apresentando, a gente vai se referir a cliente, tipo assim, a senhora precisa fazer isso, 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 ou vai falar, tipo assim, só, não, a cliente precisa disso, 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 entendeu? Porque como ela vai estar na chamada também. Aí é algo que vocês precisam decidir, assim, ó. Eu acredito que vocês têm que fazer direcionado à empresa, né? Lembrando que tem mais gente assistindo a chamada, mas que vocês vão fazer algo direcionado para ela. Porque, como o Matheus falou, né? Vocês têm que vender a ideia para ela, no sentido de ela vai ter que comprar.
Agora, como é que vocês vão fazer isso? Vocês podem pensar em formas, vocês vão se direcionar para elas, vocês vão direcionar para o público, vocês vão colocar ela em terceira pessoa, se vocês vão colocar ela em primeira, isso eu acho que fica mais a critério de vocês, assim, mas lembrem-se que vocês estão lidando com uma pessoa que tem um problema e vocês estão solucionando o problema dela, sem estar no problema, então, basicamente o que vocês estão fazendo é dizendo para ela o que ela tem que fazer, e ela precisa comprar isso, entendeu? Então, como é que vocês vão fazer isso, eu acho que fica a critério de vocês. Entendi. E só uma outra dúvida rapidinho. É necessário colocar, tipo assim, a ambientação do problema, falar rapidamente o problema dela ou não precisa? Porque a gente estava com essa dúvida na equipe. Na estrutura do pitch? Sim. Geralmente a estrutura do pitch você fala um pouco do problema, assim, como Na verdade, eles... desculpa, Nath. Não é do problema, não, é da empresa dela. Tipo assim, do negócio, como que cresceu e tal. Eu acredito que não, vocês podem falar, tipo, muito rapidamente, porque vocês têm pouco tempo, vocês têm 5 minutos. Então, é analisar quais são as principais informações que vocês precisam ter na hora da apresentação, sabe? Não vai dar para falar tudo, assim, infelizmente. Por isso até que a gente mandou lá o documento para que no documento ficasse as coisas mais detalhadas. Mas nesse primeiro momento, analisem quais são as informações que são importantes e que fazem sentido para vocês botar na apresentação, entendeu? Tem que fazer muito sentido. Então, se não faz sentido contar a história, porque ela já conhece a história, talvez a gente não conheça, mas ela sim, ela conhece a história da Tapioca Point, né? Ela é a dona. Talvez falar isso de uma forma bem sucinta, não se estender nisso, falar isso tipo em 5 segundos. Você conta quem é, qual segmento e como surgiu, 10 segundos, não sei. Talvez seja legal pra gente conhecer, né? Não pra ela, mas pensem em quais são realmente as principais informações que precisam estar. Certo, beleza, valeu. Mais alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem também qualquer dúvida depois desse momento, podem falar lá no grupo, que a gente vai tirando e a gente vai dando esse auxílio. E aí a gente vai agora para o almoço e às 3 horas a gente volta já com o início das apresentações. Só lembrando, vocês têm até esse horário, até as 3, para enviar o documento para o e-mail, né, que a gente disponibilizou lá no grupo dos líderes. E aí às 3 a gente começa com as apresentações, tá certo? Então, bom almoço a todos e até 3 horas. Venham arrumados, tá? Porque a gente vai ligar as câmeras. Último dia, último momento, cabe uma foto. Bom almoço, pessoal.